Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta aqui ao canal de resenhas do Dois Perdidos no Tempo. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai ter mais uma resenha de quadrinhos. A revista que a gente vai comentar hoje é esta aqui, SGA, Reino Sombrio, ou, para quem não está familiarizado com a sigla, Sociedade da Justiça da América. Essa aqui é a edição compilada, edição capa dura, da coleção de graphic novels da DC, da Eagle Moss. O que tem de interessante para a gente falar dessa revista, o porquê que eu escolhi trazer essa revista aqui para comentar com vocês? Bom, uma das primeiras resenhas que eu fiz lá no canal principal do Dois Perdidos é uma resenha sobre uma edição também compilada dos Jovens Vingadores. Pô, mas Jovens Vingadores é da Marvel, né? O que tem a ver uma coisa com a outra e tal? Rapidinho eu já explico. Eu fiz aquela resenha porque justamente os Jovens Vingadores são personagens que estão em voga aí, que estão pipocando na fase 4 da Marvel, tanto no cinema quanto nas séries. Então, para quem não tem familiaridade com os personagens, aquela era uma boa edição, né, para você ter um primeiro contato, conhecer um pouquinho melhor, saber um pouco mais da história de cada um dos personagens. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui, em algum lugar aqui por cima, porque acho que é interessante para quem não conhece. Pois bem, a ideia aqui com SGA Reino Sombrio é a mesma. A gente sabe que tem um filme do Adão Negro aí, está previsto para estrear em dezembro de 2021, a gente não sabe se essa data vai se manter ou não, mas enfim, o filme vai sair em algum momento. E esse filme do Adão Negro já deixou vazar algumas informações que uma série de outros personagens da Sociedade da Justiça estarão presentes no filme. Que personagens são esses? Pelo que a gente sabe até agora, a gente vai ter o Adão Negro, né? Claro, enfim, o Gavião Negro, o Senhor Destino, a Ciclone e o Esmaga-Átomo. Então, olha só, presta atenção, vou falar de novo. Adão Negro, Gavião Negro, Esmaga-Átomo, Senhor Destino não está na capa, mas está na história. A única personagem que não está nessa história é a Ciclone. Mas assim, já deu para ver que tem relação, né? Mas é só isso? Os personagens aparecem em trocentas outras histórias, por que essa em especial? Bom, você que não está familiarizado com o Adão Negro ou com a Sociedade da Justiça dos quadrinhos, né, está acostumado a vê-los em outras mídias, enfim, a origem do Adão Negro é num país fictício da DC chamado Kahndaq, que fica mais ou menos ali na península do Sinai, enfim, mais ou menos ali entre o Egito, o Oriente Médio. Na verdade é uma grande mistureba ali entre o Egito e península do Sinai e Kahndaq. Tá tudo ali no mesmo balaio no universo fictício da DC, tá? O Adão Negro, ele era um herói originalmente, um libertador desse povo do Kahndaq, até que ele caiu em desgraça, enfim. Não é objetivo aqui a gente recontar a história do personagem, mas inclusive esta história aqui, ela não é uma história de origem, tá? Só para deixar todo mundo ligado aí, mas por que ela é importante? Nesta história, o Adão Negro, junto com outros personagens dissidentes da Sociedade da Justiça, vão tomar o poder no Kahndaq, né? Vão tomar o poder lá do país e vão gerar um conflito entre os outros membros da Sociedade da Justiça, com as autoridades, enfim, um conflito meio que em escala global, enfim, estão tomando o poder em um país, né? Mas fora isso, o que tem de interessante ali? Um dos poucos personagens que já tem o ator confirmado e está sendo dado até um certo destaque para ele no lançamento do filme do Adão Negro é justamente o Esmaga-Átomo, tá? Que não é um personagem assim lá muito conhecido, nem mesmo para os fãs de quadrinho, tá? Não é um personagem de grande projeção, mas nesta história aqui ele tem um certo ar de protagonista, porque ele foi um dos primeiros a deixar a Sociedade da Justiça para se juntar com o moralmente duvidoso Adão Negro. Então,
olha só, tem vários indicativos que alguma coisa aqui dessa história pode ser aproveitada no filme. De novo, isso aqui é uma aposta minha, tá? Mas assim, a gente tem Adão Negro e o seu grupo tomando poder no Kahndaq. A gente tem o Esmaga-Átomo ali num dilema moral. Tá? A gente vai ter também o Gavião Negro, que nos quadrinhos foi criada uma rivalidade bacana entre ele e o Adão Negro, porque os dois personagens têm origens no Egito e tal. Inclusive, essa edição aqui, ela vai ter histórias tanto da revista da Sociedade da Justiça, quanto da revista do Gavião Negro. E na época, essas duas revistas eram escritas pela mesma pessoa, Geoff Johns, que, para quem tá ligado aí nos quadrinhos, sabe que ele é um cara conhecido por dar um jeito de arrumar a casa assim na cronologia dos personagens. Os personagens que tem uma cronologia confusa, um negócio meio maluco, depois de décadas de história, ele é conhecido por chegar e conseguir transformar isso num negócio que seja inteligível, que faça algum sentido, né? Então ele estabeleceu uma boa parte disso, e apesar dessa história não ser uma história de origem, como eu falei, o Geoff Johns ele vai, de uma maneira ainda que indireta, mas ele vai abordar aqui vários temas relacionados ao Adão Negro que vão explicar um pouquinho das motivações do personagem, né, um pouco do passado dele, da origem dele, e também um pouco de como funciona o psicológico do Adão Negro, né? Como a mente dele funciona e por que ele toma determinadas decisões ou linhas de ação, né? Então, de novo, para quem não conhece o personagem, aqui está uma boa oportunidade para começar a se familiarizar. E quem sabe, talvez, né, alguma coisa aqui dessa história sirva de base para o filme, ou dê para pegar alguma referência daqui. Então é uma aposta que eu estou fazendo, mas acredito que tenham vários pontos em comuns aqui entre essa história e o filme, né? Pelo que já foi revelado até agora, né? Então, enfim, fica aí a dica para quem quiser conferir. Mas eu já falei bastante, deixa eu mostrar um pouquinho da revista, né? A gente vai ter aqui no início, olha só, só uma visão geral aqui um pouquinho da Sociedade da Justiça, tá? Tem muitos heróis, obviamente nem todos aqui vão aparecer no filme, né? Mas é uma equipe muito legal. Se você não está acostumado ainda com os quadrinhos, é uma equipe bacana assim de pesquisar, de conhecer mais, assim, tem uma história muito legal. Talvez, é bem lembrado, talvez isso seja o único ponto, não vou dizer negativo, mas que talvez complique um pouco. Se você não está familiarizado com a história, com a cronologia da Sociedade da Justiça, talvez um detalhe ou outro da história que se perca, mas nada que vá fazer com que você não entenda a história, nem nada disso. Você só vai perder, de repente, uma camada a mais de detalhes, mas nada que prejudique o entendimento da trama. Aqui, né, o início da história, o Adão Negro já barbarizando lá no Kahndaq, ó, ele aqui com o Esmaga-Átomo, né, enfim, um relacionamento interessante que foi construído para eles nos quadrinhos, né. Aqui o Gavião Negro, como eu falei, também tem um certo destaque na trama, né, por conta da rivalidade entre ele e o Adão. E assim, é uma história bacana, uma história cheia de ação, uma história cheia de reviravoltas e tal, e porradarias de super-heróis. A gente tem, claro, também o Shazam, né, o antigo Capitão Marvel, o inimigo clássico do Adão Negro, tinha que estar presente aqui num momento tão importante do personagem, né, então ele está aqui na história. Enfim, eu acho que é uma história que vale a pena. Aqui, eu não disse que o Senhor Destino estava aqui na história? Tá aqui ele. Não sei se vai ser essa versão que vai estar no cinema, provavelmente não. Mas o personagem está aqui e um pouquinho da relação entre ele e o Adão Negro também é explorado na trama, tá? É uma história bacana, uma história cheia de ação, uma história típica de super-heróis, assim, uma história legal de ler, divertida, né? E que, como eu falei, pode, quem sabe, gerar alguma referência, alguma citação lá no filme do Adão Negro. Tô aqui exercendo a futurologia, né? Outra coisa legal que tem nessa edição, aliás, nessa coleção toda da Eagle Moss, geralmente no final da edição,
eles colocam uma história antiga, uma história clássica de algum personagem, né, que esteja presente aqui na edição. E nessa aqui a gente vai ter a Marvel Family 1, né, que justamente traz a primeira aparição, a origem clássica do Adão Negro nos quadrinhos. Ó. Então tá aqui. Eu disse que não era uma história de origem, né, mas a origem clássica do personagem está aqui representada nessa republicação aqui de Marvel Family número 1. De novo, como isso aqui é clássico, né, como isso aqui é cânone, ó, a gente tem aqui o início dele lá no Egito, né, enfim, aqui se falava claramente Egito. Então vai saber se alguma coisa daqui não pode aparecer no filme também, alguma referência, alguma citação. Olha aí, quem sabe o Adão não aparece com esse modelito aqui, hein, no filme? Vai saber, pô. É cânone, né? Tá aqui, é clássico, história clássica do personagem. É o tipo de coisa que eles gostam de homenagear. Já pensou ele com esse modelito? Ia ser legal, hein? Bom, enfim, brincadeiras à parte, de novo, fica aqui a minha aposta, tá? Que alguma coisa aqui possa ser útil para quem não conhece os personagens e não quer chegar no filme do Adão Negro totalmente despreparado. Ainda que não tenha nenhuma referência a essa história, ainda que tudo que eu tenho falado aqui não sirva para nada, é uma história bacana e pelo menos você vai conhecer os personagens de antemão. Talvez, quem sabe, até algum outro personagem que esteja aqui na história ainda pode aparecer no filme, nem que seja numa pontinha, uma aparição especial, enfim. Quem sabe? Fica aqui a nossa dica de hoje. Não se esquece de dar o like no vídeo, se você gostou, obviamente. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas resenhas, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!